Bom dia, professor. Boa tarde, boa noite. Me chamo Gaftes Bic Neto, na turma de Sistema Operacional. Vou começar o seminário sobre a história do Windows, né, até o Windows 11. Eu defini a seguinte ordem cronológica de apresentação: definição do Windows, Windows 95, Windows 98, Windows Me, logo após isso Windows XP e Windows à Vista. Portanto, depois a gente vai tratar os 4 versões, né? O Windows 7, o 8, a 10 e a 11. A ordem escolhida é por ordem cronológica, certo? Nós iremos tratar alguns tópicos, né, com pequenas alterações, se os usuários gostaram, se teve comoção, e vamos tratar as pequenas revoluções, né, até chegarmos no Windows 11. Bom, para começar a gente vai primeiro definir o Windows, né, sua definição e função. A gente pode definir o Windows como um sistema operacional de multitarefas para computadores e dispositivos móveis, foi desenvolvido pela Microsoft, né? Então, quando a gente adentra ao tópico de função, a gente pensa na função de um SO. A função do sistema operacional Windows é facilitar o acesso dos usuários aos computadores, às suas funções, certo? Portanto, ele utiliza interfaces eficientes, atrativas e fáceis para isso, para dar uma melhor experiência de uso ao usuário, que ele consiga usar o seu computador na função que ele quer, do modo que ele quer, da ação, né? Eu acho que o principal critério é esse, né? Bom, vamos começar pelo começo de tudo, né? A versão 1.1 foi lançada em 1985. Os 2 tópicos que eu quis tratar nesse, né, foi a interface gráfica. Ele não era um SO, ele era uma interface gráfica, né? E nele a gente tinha um gerenciador de arquivos, né? O gerenciador de arquivos tinha um Paint, calculadora, agenda. Enfim, a versão mais básica, eu vou até mostrar logo a imagem dele. Ele vinha com aplicativos como Paint, calculadora, agenda, editor de texto, né, e um joguinho simples, que era esse da esquerda, canto inferior, reverse. Então ele foi o começo de tudo, né, tinha funções básicas, agenda, mas a gente já consegue ver de hoje ali um começo de tudo, né. Passando para o próximo, é o Windows 2.0, foi lançado em 1987, né. Os 2 tópicos que eu trouxe para esse foi a janela de aplicativo ser sobrepostas a outras, né? Foi a primeira versão que a gente pode ter visto, que a gente pôde visto isso. Bom, e também foi na 2.0 que a gente foi a primeira versão capaz de tirar proveito do poder de processamento das CPUs, né? E um outro adentro foi o gerenciador de janelas, né? Desse que eu tinha passado anteriormente, foi de minimizar e maximizar janelas. Como eu vou mostrar a seguir, a gente pode ver ali em cima a setinha ali. Então já conseguimos ver updates em relação às suas outras versões, né? Bom, temos agora o Windows 3.0, foi lançado em 1990, né? Foi a primeira versão do sistema a ser sucesso de crítica e o público. Então aqui a gente já pode ver os usuários, né, já aproveitaram mais, já tiveram mais adesão, a gente pode falar assim. Os outros 2 tópicos que eu quis tratar foi o gerenciador de programas, até eu coloquei entre parênteses para ficar mais claro, responsável pelo desktop, e o File Explorer, que é o gerenciador de arquivos, certo? E eu quis trazer também que surgiu o clássico jogo A Paciência, até mostrar a imagem a seguir logo. E o jogo A Paciência eu quis trazer um tópico porque eu acho que é um principal fator da revolução da multimídia nos computadores, né? A gente já pode ver que ela está mais organizada, né? Continuamos com o jogo aí, o reverse, então já ficou mais organizado, assim. Eu acho que tanto os usuários na época também devem ter gostado desse update. Lembrando, é apenas a 3ª versão, então, né? Então vai ter, né? Não tem algo tão revolucionário ainda. Lógico, na época, essas pequenas alteraçõezinhas como minimizar, maximizar, esqueci agora a palavra, surtiram efeito na experiência do usuário.
Bom, passamos para o outro Windows 95, foi lançado em 1995, teve uma campanha de marketing muito forte, bilionária. Se eu não me engano, teve algum parceiro com a banda, eu acho que é a Rolling Stone. Bom, os principais adendos que eu trouxe nesse é o menu iniciar e a barra de tarefas, né? Contanto, também tivemos o plug play, né, que é plugar uma placa de expansão com placa de vídeo e instalar um drive para começar a usá-la, né, sem ter que se preocupar em configurar manualmente. Lógico que, pela experiência dos usuários, nem sempre dava certo, né? Mas mesmo assim já é algo bastante notável a evolução. E também foi a primeira versão do Windows pronta para a internet. Então a gente já pode ver a pilha TCP integrada no sistema operacional. Vamos mostrar a imagem a seguir. Já é basicamente um pouco se parece com o que a gente tem hoje, né? Lógico, a interface não chega perto, mas a gente já pode ver a evolução comparada à primeira versão, né? Bom, a próxima versão é o Windows 98. O principal dessa versão era a internet, certo? A gente tem um desktop, né, que permitiu mostrar o papel de parede, informações e vídeos e vindas de sites da web. Quando eu for mostrar a imagem a gente vai conseguir ver. E foi também a primeira versão do Windows com suporte nativo ao USB, drive DVD e barramento. Então, essa última para mim era mais importante dessa época, né, com drives. A gente já conseguiu ver uma evolução, né, da passada para essa, mas não foi tanto, né? Mas ela foi bastante aceita, justamente por ser muito parecido com a versão passada, né? Bom, a próxima é o Windows Me. Ela foi a última versão do Windows que ainda rodava sobre o MS-DOS, né? O principal atrativo dela foi a suporte à criação de consumo de conteúdo, com utilitários com Windows Movie Maker, Windows DVD Play e Windows Media Player entregada ao sistema. Passar aqui para mostrar a imagem dela, certo? Ela não teve tanta evolução em comparação com a outra, né? Assim, se a gente pode comparar, né, até aqui, certo? Essa do Windows Me, a gente pode falar que ela foi meio que um tapa-buraco entre a versão passada e a próxima que a gente vai tapar. Ela ficou só um ano no mercado, certo? E a próxima versão que a gente estava falando é o Windows XP, foi lançado em 2001. Vocês podem ver apenas uma, na outra ficou sendo usada. Oficialmente ela se tornou um sistema operacional, né? A interface gráfica foi renovada, ganhando mais cores e efeitos. Esse foi um dos principais atrativos. O sistema operacional ganhou mais desempenho e estabilidade, né? E a Microsoft começou a integrar mais recursos de segurança. Então, se a passada não teve tanta adesão, não teve um tanto sucesso, essa já trouxe várias alterações revolucionárias. Já podemos ver recursos com foco na área de segurança, como a central de segurança do Windows. Bom, eu trouxe essa imagem porque acho que os usuários, né, é uma das imagens mais vistas do mundo, eu acho, esse papel de parede, e algo que sim marca essa versão, e eu gostaria de trazer aqui para meio que lembrar, né, a essa versão. A próxima foi o Windows Vista 2007, né? O Windows nasceu de um projeto interno da Microsoft chamado Logan. O principal foco dela foi a segurança, certo? Como a passada já teve várias mudanças de updates na área de segurança, o foco foi a segurança, certo? A interface foi novamente remodelada, com mais efeitos e transparências. Recursos como a busca de instância, reconhecimento de voz, Windows Defender, né, foram integrados aos sistemas. Mas ela ganhou forma de ser um sistema lento e pesado, porque a Microsoft colocou novas funções, mas eu acho que o sistema não estava preparado. Então, meio que a versão passada foi superior a essa, porque não adianta você ter funções, mas o sistema ser lento e pesado, né? A gente no começo disse que a função do SEO justamente é isso, facilitar a experiência do usuário, né? Facilitar aquele uso do computador e suas funções. Vou mostrar agora a imagem dela. Parece um pouco com relação à passada que a gente tinha visto, mas infelizmente ela não teve tanto sucesso, né?
justamente por causa disso, porque era muito lento, né? Parecia muito pesado os programas. Bom, chegamos no Windows 7, né? Foi lançado em 2009. Agora sim, agora a gente tem uma versão melhor, um melhor suporte a recursos, muitos computadores modernos, é mais estável e o desempenho é melhor em relação ao Vista. Lá dentro é muito bom que é possível aprender aplicativos à barra de tarefas, e os ícones podiam ter atalhos para tarefas comuns dentro de um aplicativo de gerenciamento de janelas, receber modificações. Então, do que a gente se entende hoje, SO, muito se deu a essa versão, certo? Essa versão, tanto que muita gente, é a preferida de muita gente, né? Tanto que na época foi muito bem avaliada e foi visto como um bom update em relação à versão anterior. Acho que até por ter tido muito fracasso na sua versão anterior, né? Aqui é um exemplo de layout de interface do Windows 7. Bom, agora vamos para o Windows 8. O Windows 8 surgiu em 2012, certo? Ele mudou completamente toda a interface do sistema de uma vez só, né? Foi inspirada pela popularidade de smartphone e tablet. Assim, os usuários não gostaram tanto dessa versão. Inclusive, a versão anterior, a versão 7, ganhou mais popularidade depois que essa versão do Windows 8 foi surgida, né? Ela era meio que um design de uma linguagem visual chamada Metro. É uma evolução da usada no Windows Phone, né? Com mais espaço entre os elementos da tela, títulos grandes e menus simplificados. Os temas ganham também uma modificação no sistema foi que ganhou uma loja de aplicativo, né? Os tradicionais adotavam o visual convencional e os modernos adotavam uma nova linguagem. Mas essa versão não foi tão aceita, né? Logo depois de ser lançada, o Windows 7 ganhou mais popularidade, porque era uma versão melhor. A Microsoft quis inovar, quis trazer uma nova interface, mas os usuários preferiam a versão passada. Aqui um exemplo de versão que foi inspirado tanto nos smartphones, né, tablets, e tivemos essa versão. Bom, o Windows 10 foi lançado em 2015. O principal destaque dessa versão foi a reversão da interface para a tradicional do Windows 7. Eles viram que não surtiu tanto efeito que eles tentaram fazer no 8. Falaram, não, vamos buscar, né, que os usuários mais gostam, mais sentem facilidade, que é a do Windows 7. Então a do 8 eles não progrediram muito, eles viram que não teve muita adesão. Recursos do Windows 8 com os aplicativos modernos e a loja de aplicativos continuaram, que a gente tratou no tópico anterior, que foi um tópico importante, né? Ofereceu o sistema durante um ano como upgrade gratuito. Então, assim, como eles viram que não fez sucesso 8 e para compensar os usuários, né? Eles ofereceram essa cópia, meio que um pedido de desculpa, vamos falar assim da linguagem mais informal, né? A imagem já é basicamente o que a gente tem hoje, né? Mudou em relação ao 8, mas parece como se fosse uma evolução do 7, né? É como se fosse uma evolução do 7 com alguns recursos que o 8 trouxe, como esse que a gente citou anteriormente. Vamos passar agora o Windows 11. O Windows 11 a nova interface do Windows 11 exibe um design mais simples. Então, eles meio que simplificaram mais, né? Eles evoluíram em relação à versão anterior, mas eles simplificaram o design. A atualização da Microsoft buscou unir as interfaces de telas sensíveis ao toque, ao desktop notebook, tudo isso sem grandes exageros. Eles aprenderam na versão do 8 que não precisava ter grandes exageros, que os usuários gostavam daquele que eles já faziam. Os principais atributos do Windows 11 podem ser destacados como o novo menu iniciar, né, que agora está centralizado. Vamos mostrar um exemplo a seguir. Aqui, então, tivemos modificações, updates não tão relevantes como o do primeiro, a versão do segundo, né, que é uma revolução, mas melhorias, certo? E é isso. A gente buscou aqui trazer